E aí, investidores, investidoras, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre um segredo que mudou a minha vida financeira, uma planilha simples que me ajudou a sair das dívidas e está me ajudando a conquistar a minha liberdade financeira e construir uma vida onde o dinheiro não é mais o motivo de dor de cabeça. E eu quero compartilhar essa história com você, explicar por que essa planilha funcionou para mim e te dar umas dicas do que eu aprendi no caminho. Não tem mistério, não tem clube secreto de gente que entende de dinheiro. Você também pode ter uma vida rica e tranquila quando entende a linguagem básica do dinheiro. Se você tá afim mesmo de ter essa clareza e quer usar o seu dinheiro de um jeito melhor, já manda aquele like para eu saber que a gente tá junto nessa aqui. E para você não perder nenhuma dica como essa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim você vai ficar por dentro de tudo que vai te ajudar a construir o seu futuro financeiro. Então, bora lá desvendar como uma simples planilha pode ser o primeiro passo para minha liberdade e pode ser o primeiro passo para sua liberdade. Se você não conhece a minha história, eu saí da faculdade sem nenhuma dívida, o que é muito bom. Mas no decorrer do tempo as coisas mudam, eu acabei me enrolando um pouco com cartões de crédito, financiamento de imóveis, a minha pós-graduação, financiamento de veículos. Demorou um pouco para eu botar a minha cabeça no lugar. Mas de longe, a coisa mais importante que eu fiz naquela época foi criar uma planilha. Uma planilha que não tinha nada de especial, nada de mágico. Era só uma lista de todas as minhas dívidas, todos os meus gastos, todos os meus ganhos, onde eu conseguia acompanhar tudo aquilo que eu estava devendo, tudo aquilo que eu tinha que pagar mensalmente. E uma outra parte onde eu acompanhava todos os meus outros gastos, como academia, luz, água, todas as contas que a gente tem que pagar todo mês. Não foi o layout mais bonitinho que fez a diferença, mas a intenção por trás dessa planilha que eu comecei há mais de 10, 15 anos atrás. Foi a primeira vez na minha vida, depois de anos fugindo disso, que eu tive uma visão de cima das minhas finanças. Eu vi de uma forma bem clara a montanha de dívidas que está entre mim e a minha liberdade financeira. É como se eu tivesse andado no escuro por muito tempo e de repente eu simplesmente acendi essa luz. Eu vi o tamanho do buraco que eu estava e isso me deu um choque de realidade. E foi esse choque que me fez querer mudar. Então, não importa se você vai fazer isso com papel e caneta, se você vai fazer na sua cabeça, eu não recomendaria você fazer na sua cabeça porque a gente vai acabar esquecendo. Se você vai fazer isso com uma planilha, se você vai fazer isso com os seus apps de celular, não importa como que você vai fazer, porque você precisa encontrar o melhor jeito para você controlar o seu dinheiro. Eu sei que eu tentei de tudo um pouco. Eu já tentei fazer tudo na minha cabeça, eu já tentei usar papel e caneta, eu já tentei apps no meu celular e eu tentei essa planilha. E foi ela o que funcionou melhor para mim. Com certeza, o dashboard financeiro que eu desenvolvi hoje, ele é muito simples de entender, ele é bem visual e o melhor de tudo, eu sou dono dos meus próprios dados. Mas o que não foi fácil desenvolver foi a rotina de atualizar o que eu ganho, o que eu gasto, as minhas metas, como eu vou atingir essas metas. Isso com certeza foi e ainda é a parte mais complicada. Mas uma dica de quem já faz isso aí há mais de 10 anos. Fica mais fácil com o tempo. E eu posso te garantir que você acaba gostando de ver ali o seu dinheiro crescendo no mês, você vê os seus sonhos se tornando realidade, mas como eu falei, não é fácil. Vai exigir de você disciplina, vai exigir de você constância, e a primeira coisa que você precisa fazer é escolher a ferramenta que você vai utilizar e começar a fazer. Uma das pessoas que me inspirou a botar ordem na minha vida financeira e pagar as minhas dívidas foi o Ramit Sethi. Eu não sei como eu pronuncio o nome dele corretamente, mas eu vou deixar aqui para vocês. Ele é bem conhecido aí no mundo de finanças pessoais justamente por jogar meio que fora dessas regras tradicionais. Em vez de pregar a economia extrema e cortar cada centavo aí do seu orçamento, ele defende gastar muito nas coisas que você ama, desde que você corte sem dó naquilo que você não gosta, naquilo que você não se importa. Ele pode ser um pouco direto e meio sem papas na língua. Eu nem sempre concordo aí com tudo que ele fala, mas ele já ajudou aí milhares de pessoas a controlar melhor o dinheiro delas sem se sentirem miseráveis por isso. Então me conta aqui, você já parou para pensar o que impede a gente de levar as nossas finanças a sério? É muita informação, é complicado demais, a gente tem vergonha do nosso histórico de compra na Amazon, no Mercado Livre, e a verdade é que a resposta é sim, tudo isso aí que eu falei para vocês. A maioria de nós
tem uma relação de amor e ódio assim com o dinheiro. A gente ama o que pode comprar, ama ver os famosos lá em Bora Bora numa terça-feira, mas a gente odeia quem ganha muito dinheiro e odeia a ideia de sentar e aprender a lidar com o nosso dinheiro. E a gente basicamente acha que dinheiro é algo muito confuso pra gente. E o que eu já adianto é que não é verdade. Mas o que eu estou tentando mostrar nos últimos anos é que não é tão complicado assim. Não existe uma sociedade secreta de gente que entende dinheiro. Na verdade, você aprender sobre dinheiro pode até ser divertido. E você pode começar a viver uma vida rica quando entende a linguagem básica do dinheiro. Assim como muitos brasileiros, eu já enfrentei aí uma batalha muito difícil com as minhas finanças. Se você está aí hoje num buraco parecido com o que eu estava há alguns anos atrás, a verdade é que a maioria das pessoas simplesmente não quer encarar o problema que elas têm. Se você tem dívidas, provavelmente são elas as primeiras coisas que você pensa todos os dias, não é? Toda vez que você vai pedir uma pizza, toda vez que você olha o saldo das suas contas, toda vez que você pega o celular, é tipo, você não devia fazer isso, mas você também quer aquele cafezinho, você também quer comer aquela pizza, você também quer sair de vez em quando. E eu tenho certeza que isso pode machucar um pouco. Mas a boa notícia é que você pode sim fazer um plano. E se você tem dívidas, existem várias estratégias aí que podem te ajudar a quitar essas dívidas. Às vezes, anos mais rápidos do que você imaginava. E o que a gente pode fazer é começar do começo e perguntar: primeiro, onde eu tô? Como é que eu me encaixo nessa história? Segundo, onde eu quero chegar? Qual é a minha vida rica? O que é importante para mim? Não é para ser só eu quero me livrar das dívidas, porque zerar a dívida não é o objetivo final, porque senão você vai acabar entrando em dívida de novo. E a terceira, a gente começa a fazer um plano de como a gente vai chegar lá, de como a gente vai atingir tudo isso que a gente está conversando aqui. Esses 3 passos se tornaram super importantes para mim quando eu comecei a organizar as minhas finanças. Onde eu estou, aonde eu quero chegar e qual é o meu plano para isso. No segundo passo aí, onde eu quero chegar, seja investindo na bolsa ou pagando as dívidas. As finanças pessoais são tanto sobre psicologia quanto matemática. Eu lembro de colocar meus números numa calculadora e ver que eu levaria muito, mas muito tempo para pagar tudo aquilo que eu devia. E para a maioria das pessoas, ninguém tem essa força de vontade. Eu também não tinha essa força de vontade de pensar que eu conseguiria só pagar as minhas dívidas em 5, 10, 15, 20 anos. Qual é a motivação que você vai ter de fazer isso? E essa é uma boa pergunta, porque agora a gente está entrando na parte mais humana e prática da coisa. A vida não é só enfiar números aí numa calculadora. Isso é uma mentira. E é assim que a maioria das pessoas pensa sobre finanças pessoais. Acha que tudo precisa ser meio robótico. Se eu colocar esses números aqui, a fórmula vai me dizer o que eu preciso fazer. Mas a gente é gente. Se a gente vê que vai levar 15, 20, 30 anos para você quitar sua dívida, a gente vai desanimar, não é? Comigo não é diferente. E a real é o seguinte: você não precisa ficar sem dívidas para começar a viver uma vida rica. A filosofia que eu quero que você abrace é que a gente vai viver uma vida rica hoje e uma vida mais rica amanhã. E sim, a gente pode viver uma vida rica mesmo tendo dívidas. É importante a gente saber disso. Você ainda pode sair para comer, você pode fazer uma viagem de vez em quando, mas o que é importante é que você precisa conhecer os seus números, você precisa conhecer o seu orçamento. Segundo, você precisa dominar a psicologia do dinheiro para que você não se deixe levar pela sua própria mente, pelos seus próprios desejos. Isso significa, eu não sou uma pessoa horrível porque eu tenho dívidas. Eu tomei algumas decisões que me levaram a ter dívidas. Eu vou fazer o que eu posso para me livrar dessas dívidas, mas ainda assim eu vou conseguir aproveitar a minha vida, eu vou conseguir viver uma vida rica. Lá atrás eu não estava só tentando me livrar das dívidas, eu tinha uma visão muito clara de como eu queria que a minha vida fosse em 5, 10, 15, 20 anos do futuro. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria ter o meu próprio espaço, mas com certeza, morar com meus pais por mais tempo foi uma das decisões mais inteligentes que eu podia ter tomado naquela época. E o último passo é que eu precisava de um plano. E o plano que eu adotei e funcionou muito bem para minha vida foi o método Bola de Neve. Você já ouviu falar nesse método? Para quem aí não conhece o método Bola de Neve, é uma estratégia de quitação das suas dívidas, que ela foca na psicologia como carro-chefe, não só na matemática. A ideia é meio que listar aí todas as suas dívidas da menor para maior, independente aí da taxa de juros dessas dívidas. Você vai pagar o mínimo em todas as dívidas, da maior para menor, exceto na menor, onde você vai colocar todo o dinheiro extra que você consegue. E aí, quando a menor dívida que você tiver for quitada,
você vai pegar o valor dessa menor dívida e vai adicionar ela no pagamento da próxima menor dívida. E assim por diante. E isso daí é como uma bola de neve que vai crescendo. Cada dívida que você paga libera mais dinheiro para atacar a próxima dívida, criando um impulso e uma motivação incrível para você, porque você vai justamente vendo cada dívida sendo eliminada uma após a outra. E eu lembro de quando eu paguei uma das minhas dívidas pequenas, a sensação de vitória foi enorme, foi muito grande, que me deu um gás absurdo para eu continuar pagando as minhas outras dívidas. Então não era só sobre os números diminuindo na planilha, não era só sobre as minhas dívidas diminuindo, era sobre a sensação de controle, era sobre a sensação de eu estar no caminho certo. E essa vitória rápida é o que te mantém motivado nesse processo de 5, 10, 15, 20 anos, seja lá quanto você tem de dívidas aí e quanto você consegue pagar dessas dívidas. E para me ajudar a organizar tudo isso, para me ajudar a controlar as minhas finanças, eu utilizo hoje o meu dashboard financeiro, que começou com aquela planilha bem simples lá atrás, mas hoje se transformou na planilha que me ajudou em todo esse processo e me ajuda até hoje na busca aí da minha liberdade financeira. Com certeza, sem essa planilha, eu não ia ter conquistado tudo aquilo que eu conquistei até agora. Eu não ia ter a minha casa no Brasil, não ia ter minha casa aqui na Nova Zelândia, não ia ter os meus investimentos, não ia estar buscando os meus sonhos, não ia ter feito as viagens que eu fiz, não teria alcançado os sonhos que eu já conquistei. E com certeza, o orçamento que eu fiz nessa planilha foi o que me fez livre para aproveitar tudo aquilo que eu realmente gosto, tudo aquilo que eu realmente amo, ligar o pi aí para aquilo que não é importante para mim. Foi esse mesmo dashboard financeiro que me ajudou a conquistar meus primeiros 100 mil quando eu estava no começo aí dos meus 20 anos, quando eu ainda estava aí no Brasil. E eu tenho certeza que esse dashboard financeiro, que essa planilha financeira vai te ajudar a conquistar o mesmo e muito mais. Se você não conhece ele, dá uma conferida nele, ele vai estar no link aqui da minha descrição e eu tenho certeza que ele vai transformar como que você vê e como você lida com as suas finanças. E agora eu queria saber de você, qual foi o seu maior desafio financeiro e como que você superou esse desafio? Ou talvez, qual que é o seu próximo objetivo? Qual que é a sua próxima meta? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu, com certeza, vou ler cada comentário aí que vocês deixarem. E é muito interessante conhecer um pouco mais da história de vocês, para que a gente consiga bater um papo, para que eu consiga entender um pouco mais quem são vocês, aonde vocês querem chegar. Isso aí é tudo bem interessante. Se você curtiu esse vídeo e sentiu que ele te deu um empurrãozinho, deixa o seu like para ajudar aqui o canal. Compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem sobre finanças, sobre dívidas. E para não perder nenhuma dica e estratégia para sua liberdade financeira, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque isso sempre me ajuda demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil e consiga te ajudar a dar os próximos passos rumo a uma vida financeira mais feliz e mais livre. Um abraço, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.